A graça e a paz, amados irmãos, glória a Deus. Graças a Deus que conseguimos estar aqui mais esta noite, para trazermos aqui mais uma porção da palavra de Deus. Pois esta palavra, amado, ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte que quanto mais nós cavamos, mais água sai, Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós buscamos, pesquisamos, estudamos, mais se tem para tirar. É como Jesus falou para aquela mulher samaritana, louvado seja o nome do Senhor, que quem bebe da água que Ele lhe dá, nunca mais terá sede. A água que Ele dá se fará uma fonte que jorra para a vida eterna, Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a buscar, como dizem, cavar o poço, mais água vai saindo. Aquela passagem de Ezequiel, acho que é 47, as águas purificadoras, quando fala que o anjo media e mandava que ele entrasse na água, ia dando até o tornozelo, até o joelho, ia subindo, e até chegar o momento que ele ter que passar nadando. Assim é a palavra de Deus. Quanto mais nós buscamos, mais profundidade nós vamos encontrando na palavra do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar aqui, já agora falando para vocês que estão aí nos assistindo pelas redes sociais, Louvado seja o nome do Senhor, todos que estão aí nos acompanhando, sejam bem-vindos. E ainda que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dê aí o seu joinha, certo? Compartilhe com seus amigos e se inscreva aí para que você ative aí o sininho para que você possa receber os nossos próximos vídeos, Louvado seja o nome do Senhor. Você será notificado de quando nós colocarmos aqui vídeos novos aqui, pregações como esta, para vocês estarem aí assistindo e cavando o poço juntamente comigo, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar aqui em Romanos capítulo 6, versículo 11 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar aqui do versículo 10. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Versículo 10 até o 14, nós vamos ler assim. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Os amados devem saber já o que significa graça. Estáis debaixo da graça. Graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos tão grande redenção, nós não merecíamos este sacrifício que Cristo fez por nós, mas Ele, por amor, pela sua infinita misericórdia, pela graça, por essa bondade, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve misericórdia dos homens
seres humanos miseráveis como nós éramos, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio e fez esse tão grande sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui então nós estamos vendo aqui sobre a redenção e os seus resultados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos aqui falando esses dias sobre redenção, e aqui nós vamos ver os resultados da redenção. Então este foi um grande dos resultados que nós tivemos aqui, foi a vida, porque nós estávamos mortos para o pecado, estávamos mortos, louvado seja no pecado, né? Nós estávamos todos mortos no pecado, mas veio o Senhor Jesus e morreu por nós para que nós vivêssemos, né? Porque agora nós, como diz o versículo 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque ele veio, morreu, mas ele ressuscitou, e na sua ressurreição nós também ressurgimos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o batismo nas águas, por expressão, ele é um símbolo da morte de Cristo. Foi sepultado, desceu às águas, e quando sobe, ressurgiu. Ali é um símbolo da morte, e quando ele sobe uma nova criatura, sobe ressurgido com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, amados. Nós devemos cada dia estar nos apegando a esta palavra e não deixar, louvado seja o nome do Senhor, que o nosso corpo seja instrumento para o pecado, mas para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos jamais permitir que o pecado venha reinar em nós, né? Mas que nós possamos cada dia mais estar vigilante para que o pecado não tome mais espaço nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos levando, buscando se aprofundar na palavra do Senhor, para que esse mal não nos pegue mais. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nós vamos ver aqui, Gálatas 3, versículo 13, vai nos dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vocês estão vendo aí? Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, engrandecido é o nome do Senhor. Então Cristo, ele nos resgatou. Ele nos resgatou e da maldição da lei. Nós éramos malditos, nós estávamos prestes, aquela morte de cruz que Cristo ali morreu, ali era para nós, por causa das nossas desobediências, por causa dos nossos pecados. Éramos nós que estávamos, que tinha esse por direito, né? Depois de tanta desobediência, de tantos pecados, de nós sermos crucificados naquela cruz. Mas Cristo, como eu já venho falando em outras pregações antes, ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. O Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, lá em Gênesis, quando fala que o Senhor criou os céus e a terra, criou todos os animais, criou o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, plantou o jardim no Éden, louvado seja o nome do Senhor, e colocou o homem lá para cuidar, para zelar daquele jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele já sabia que o homem iria pecar, e isto ele já providenciou. Esta salvação já foi providenciada desde lá, desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando ele fez
a árvore, como eu já falei aqui em outras reuniões aqui, ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele também já fez a árvore da vida, porque nós iríamos precisar desta árvore. Louvado seja o nome do Senhor. E esta árvore da vida simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo. Para nós hoje, que nós iremos comer das folhas dessa árvore, do fruto, como diz lá em Apocalipse, e daí nós vamos viver eternamente com Cristo. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos esta redenção já foi preparada para nós desde a fundação do mundo. Por isso que lá em Mateus vai nos dizer: vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor já preparou para nós esta tão grande redenção, esta tão grande bênção para nossas vidas desde a fundação do mundo. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Ele, como onisciente, ele já sabia o que iria acontecer, então ele, na onisciência dele, já preparou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nós vamos ler, louvado seja Deus, que vai nos dizer assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, como todos sabem da história, nasceu através de uma virgem, louvado seja o nome do Senhor, que foi a Maria, e ele nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, porque a lei, na verdade, ela não salva, né? Ela só mostra, como diz a Bíblia, que a lei ela serve de ai, porque é através da lei que a pessoa conhece o seu pecado, é através da lei que a pessoa conhece que errou, porque se não existisse lei, a pessoa errava e a lei nunca apontava que ele estava errado, mas a lei ela só aponta o erro das pessoas. Mas aqui vem o Senhor Jesus Cristo para salvar, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O que a lei falava que era olho por olho, dente por dente, e se matasse, morria-se. Agora veio Jesus Cristo e veio dar o perdão, veio dar a graça. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que todos nós, hoje, nós temos esta segunda chance, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já fez por nós o sacrifício que nós não éramos capazes de fazer, de passar, de ter. Nós não tínhamos condições nenhuma de se salvar a nós mesmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, como vai dizer o salmista, que fala que todo recurso que o homem tem para tentar salvar a sua alma se esgotariam. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não conseguiríamos, mesmo tendo bens, nós não conseguiríamos de maneira alguma nos salvar. Só através do derramamento de sangue e de um justo. Aí, como na terra não tinha nenhum justo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Gálatas também, capítulo 5, né, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1, vai nos dizer: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Olha só: estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante, amados, quando Deus, Ele liberta uma pessoa, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele liberta uma pessoa, Ele fica livre. Agora nós temos que fazer a nossa parte para que nós não venhamos mais a contrair coisas piores. Me faz lembrar quando Jesus curou um paralítico.
E quando Jesus encontrou ele no templo, outra hora, Jesus disse para ele: olha, cuidado que você já está curado, então, olha, cuide para que você não peque, para que não te suceda coisas piores. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amados, que quando o homem ele é livre de um espírito maligno, que ele sai, esse espírito maligno, ele sai por aí procurando lugar para ficar, e ele não encontra, então ele fala: eu tornarei para a minha antiga casa, e ele volta. E se ele encontrar aquela casa vazia, ele vem e traz consigo mais 7, e o estado daquela pessoa é bem pior, porque saiu um demônio, saiu um espírito maligno e volta com mais 7, já são 8. Ouça isto no nome de Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado, é isto que Jesus Cristo falou para aquele paralítico, para ele tomar cuidado para não pecar, porque coisas piores poderiam acontecer com ele. Por quê? Sai um espírito da enfermidade, se a gente estiver vazio, se a gente não procurar nos encher com esta palavra que liberta, esta palavra que transforma a vida do ser humano, se eu não procurar me firmar nesta palavra, ouça isso, amado, no nome de Jesus. Isto é muito sério. Se eu não procurar me firmar cada vez mais, como diz aqui, estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos livres. Por isso que a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Aí vai nos dizer também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João fala. Então, se nós não conhecermos essa palavra, se nós não conhecermos o Senhor Jesus Cristo, nós não seremos livres. Mas Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos, por que não dizer escravo do Satanás? Ele, com suas artimanhas, obrigava a nós a fazer tantas coisas. E nós andávamos enganados por ele. Nós fazíamos tantas coisas que desagradavam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio com seu poder e nos libertou. Fez um sacrifício completo, ali morrendo na morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele nos libertou, ele nos resgatou, ele nos redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos hoje de posse desta tão grande vitória, de tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Seria muito bom se todos nós dessemos mais credibilidade a esta palavra, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que traz transformação, que traz liberdade para a vida do ser humano. Ouça isso, meus queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado assistindo, neste momento, quero te dizer, Deus, ele já providenciou para você uma tão grande redenção, uma tão grande salvação para a sua vida. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tem algo interessantíssimo para a sua vida, coisas grandes para a sua vida. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, fique com a palavra do Senhor, cada dia se alimentando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé
salvá-lo? Louvado seja o nome do Senhor. Ó, versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisto? Amado, obras não salva ninguém, mas também se não tiver fé, louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver algo que possa fazer algo para ajudar alguém e não tiver essa fé de ajudar, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa dizendo: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Eu quero dizer que a fé, ela sem a obra, ela é morta, é uma fé morta. Porque Deus, se Ele mandar você fazer algo para ajudar alguém e você não fizer, você está pecando. Diz a Bíblia que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com a sua fé que você tem em Cristo, esta fé, ela pode sim te salvar, se você fizer conforme o que a palavra de Deus manda que você faça. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos ver ainda uma referência aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2 de Tito, glória a Deus, versículo 14. Aleluias. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Quantos achou? Quantos acharam aí? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou esperar os irmãos aí encontrarem, porque estou vendo que tem gente ainda procurando. Louvado seja Deus. Amém. 2:14 vai nos dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele se deu, louvado seja o nome do Senhor. Ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, este Senhor Jesus Cristo, Ele já cumpriu todo, louvado seja Deus, esta maravilhosa obra que Ele veio fazer, aleluia, na cruz do Calvário, para libertar, para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta redenção, ela assegura essa liberdade, como diz ela em Romanos, que nós acabamos de ver. Ela conduz a uma vida de serviço para Deus, né? É como nós lemos aqui agora em Tito 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Para isto que Ele trouxe para nós esta redenção, porque esta redenção ela garante, louvado seja o nome do Senhor, para nós, ela nos conduz a uma vida de serviço para Deus. Então, se Ele nos remiu, é para nós praticarmos boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós praticarmos boas obras para com Deus. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo, amados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, em 1 Pedro 2,
versículo 9 e o 10, vejam só o que vai nos dizer a palavra. É outro versículo que vai nos trazer aqui, falando sobre as obras que nós fomos também livre para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos a redenção para fazer algo para o reino. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. 2 versículo 9 vai nos dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo 10. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo aqui como o Senhor, Ele nos conduz a uma vida de serviço para Deus, porque o versículo 9 ele diz: louvado seja o nome do Senhor, que nós fomos adquiridos para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que seja impossível alguém que recebeu uma tão grande libertação, uma tão grande salvação, nós que vivíamos numa vida de erro, praticando tudo que desagradava a Deus, sendo prejudicado com várias coisas na vida que a gente andávamos dando cabeçada, fomos libertos de uma enfermidade, fomos libertos de um demônio, por que não dizer assim, que andava nos atormentando. Louvado seja Deus. E depois de libertos, nós ficávamos de boca calada, sem anunciar o Evangelho, sem anunciar as maravilhas que Deus fez para conosco. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele curou muita gente, né? Quando Ele andava na terra, que Ele ainda continua curando, mas quando Jesus curou aquele endemoniado, libertou aquele endemoniado que vivia em cemitérios, que viviam em vários lugares, louvado seja o nome do Senhor, e que as pessoas tinham medo de passar por ali, de tão violento que ele era, e Jesus libertou. E Jesus, aquele endemoniado mesmo lá de Decápolis, certo? Quando Jesus liberta, Jesus fala assim: olha, vai para os seus e anuncia quão grandes coisas fez o Senhor por ti, e não conteis nada para ninguém, mas vai para os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E, inclusive, ele até queria seguir a Jesus, mas Jesus não permitiu, mas mandou ele voltar para casa para anunciar a sua família com grande maravilha o Senhor tinha feito na vida dele. E diz a Bíblia que aquele homem, ele passou, onde ele passava, ele anunciava as maravilhas que o Senhor havia operado na vida dele. Mas ele não foi proibido, o Senhor Jesus Cristo não falou que não era para ele contar. Amados, tem pessoas que, se você quiser que ele conte as coisas para alguém, é só pedir para ele não contar. Foi o que aconteceu com esse moço que foi liberto. Jesus falou para ele não contar para ninguém, mas ele não segurou-se. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele saiu anunciando por onde ele passava. Ouça isto no nome de Jesus. É como diz a Bíblia, né? Que por mais que o profeta ele não queira falar, mas é como um fogo que arde dentro de si e ele acaba falando a palavra de Deus. Então nós não seguramos, nós realmente, quando nós estamos gratos a Deus por algo que o Senhor tem feito para nós, nós queremos anunciar, nós queremos falar das maravilhas do Senhor. Faz nos lembrar quando Jesus chega na casa de Pedro e ele cura a sua sogra que está lá ardendo em febre.
E a Bíblia diz que quando Jesus cura ela, a primeira coisa que ela faz é levantar e servir. Ela estava servindo já agora ao povo que estava presente ali na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para isto, o Senhor, Ele tem nos libertado para nós levar a palavra do Senhor, louvado seja Deus, para as pessoas carentes, para aqueles que estão precisando de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o Senhor, Ele tem nos redimido, Ele tem nos resgatado e tem surtido estes efeitos, estes resultados nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9 de Hebreus, certo? Capítulo 9, versículo 14 também. Louvado seja Deus. Vai nos dizer desta maneira. Vejam só o que diz o Senhor aqui para nós. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vocês estão vendo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Você achou aí? Captou aí a mensagem? Vejam só. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus. Então você já foi purificado, a sua consciência está limpa porque você está redimido, você foi resgatado. O Senhor Jesus Cristo transferiu para Ele toda a sua culpa, todo o seu pecado, todos os seus erros. Louvado seja o nome do Senhor, e você está purificado. E a partir de agora, é tão somente nós guardarmos a palavra e fazer como o versículo que eu falei anteriores, para nós não voltarmos mais a ser escravos do pecado, debaixo do jugo, debaixo de maldição, jamais. Agora você daí para frente é só para servir ao Deus vivo. Olha que prazer, você servindo a Deus. E como é que se serve a Deus? Fazendo a obra dele, anunciando a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Servindo a alguém aqui na terra. Ouça isso no nome de Jesus, porque lá em Mateus vai dizer, quando Jesus fala, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele continua, porque eu tive fome e me deste de comer, tive doente, foste me visitar, tive com sede, me deste de beber, e por aí se vai. Aí alguém pergunta, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim, e com fome, ou noite vestimos, com fome te demos comida e tal? Aí Jesus diz, quando fizeste a um desses meus pequeninos aqui na terra, a mim fizeste. Então esta é a obra de Deus que nós devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta redenção, amados, ela nos conduz a isto, a uma vida de serviço para Deus, a uma vida de agradecimento para Deus, de louvores para Deus, dando louvor, dando uma glória, dando agradecimento toda hora. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a obrigação do cristão que foi liberto, que foi redimido, que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. E esta redenção, amado, ela tem outro resultado, ela motiva a consagração. Ela motiva o homem a andar sempre consagrado para Deus. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver aqui que precisamos ter uma vida consagrada. Diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, ao apelo de Paulo, para rogar, eu peço, eu grito mais uma vez, eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, esta motivação que nós devemos ter em nosso coração, ser motivado, não ficar parado, uma pessoa mesquinha, sempre na mesmice, não. Mas nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, não vos conformar com este mundo, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos fazer aqui, apresentar nossos corpos vivos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como sacrifício, o Senhor Jesus Cristo, Ele se ofereceu como sacrifício no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Este Jesus que eu estou te apresentando, é este que morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. E agora Ele pede tão somente que nós apresentamos o nosso corpo vivo, mas como? Como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como é que nós vamos nos apresentar com esse corpo? Não é você ser queimado, não é você morrer, mas é você se entregar para o serviço. É você viver uma vida consagrada diante de Deus. Não, você não se conformar com o que você está passando, com o a vida de pecado, com a vida de erro. Não. Mas é você, cada dia, está se renovando. Louvado seja o nome do Senhor. Se renovando, como diz aqui no versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Devemos cada dia buscar mais entendimento, mais conhecimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos preocupar com isto, buscar, louvado seja o nome do Senhor, buscar de Deus mais conhecimento. E a Bíblia diz lá em Oséias que Deus, o próprio Deus falando, o meu povo foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. Se nós não buscar o conhecimento, experimentar qual é a perfeita vontade de Deus, nós vamos ser destruídos. Não é que Deus destrói, mas nós seremos destruídos por conta própria, por falta de conhecimento de Deus. E Deus quer que você dê ouvido à sua palavra, que você entenda, que você reconheça que é um pecador e que carece da misericórdia e da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente não rejeite este tão grande sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Ouça isto, amado, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se apresente como um soldado no quartel, se apresente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como um soldado valoroso que quer trabalhar, se apresente a este general, ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 7, capítulo 6 e o versículo 22, você vai ver também que é uma palavra muito interessante. O apóstolo Paulo falando lá, ele fala: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, já que libertado do pecado, louvado seja o nome do Senhor, e feitos servos de Deus, veja como ele fala lá, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então cada vez que você se santificar, se purificar na presença de Deus,
você vai ter a vida eterna. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então a sua santificação ela também é progressiva. Cada dia você vai se santificando. Se hoje você foi bom, amanhã você procura ser melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você verá que Deus, Ele trará para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, grandes resultados. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, você receberá a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Lá em primeira carta de Coríntios, Paulo escrevendo para os corintianos, aí vocês que são corintianos, Paulo escrevendo lá para os Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19 vai nos dizer: Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Porventura, louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer, proveniente de Deus? Vejam só a pergunta que Paulo faz. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, mas foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Interessante que tem pessoas que falam que Deus só quer o coração do homem, né? Mas aqui no versículo 20, no capítulo 6 de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo ele fala que tanto o nosso corpo como o espírito pertencem a Deus, né? Aí agora quebrou para quem fala que Deus só quer o coração. Se o coração está pensando em coisas boas, mesmo que o corpo faça coisas que seja pecado, mas se o coração está pensando, pensar não é fazer, certo? Se o coração está pensando em coisas boas, mas a carne mesmo, o corpo, só faz coisas ruins, só faz coisas pecaminosas. Então Deus vai querer o coração só porque está pensando em coisas boas. Não, não é assim. Deus não quer só o coração, Deus quer o vosso corpo que pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos deixar que o nosso corpo ele venha escandalizar, que ele venha, louvado seja o nome do Senhor, fazer coisa que venha escandalizar a outras pessoas. É tão certo que Paulo ele fala, que o apóstolo São Paulo que ele fala também nas suas cartas, que se eu comer carne, se alguma coisa que eu faço fizer com que o meu irmão se escandalize, eu não faça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que querem andar na sensualidade, né? Louvado seja Deus, mostrando parte dos seus corpos como se estivesse à venda. Ouça isso no nome de Jesus. E a Bíblia manda nós glorificar a Deus com o vosso corpo, com o nosso corpo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que se glorifica a Deus com o nosso corpo? Andando em conformidade com a palavra de Deus, em santificação, sendo humilde, não querendo que outras pessoas chamar a atenção dos olhares das pessoas para nós, como quem diz assim, olha, como eu estou musculoso, como eu tenho barriga de tanquinho, mulheres mostrando suas partes. Não, não é dessa maneira que se glorifica a Deus, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem tem algo a glorificar a Deus, cuida bem do seu corpo, sem vaidade, ouça isso no nome de Jesus, sem aparecer para as outras pessoas. Louvado seja Deus. Sem assediar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que se glorifica a Deus. É você sendo humilde e usando seu corpo para o serviço do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o seu corpo ele é santuário do Espírito Santo. Lá em João fala
que se nós obedecer, se nós amar ao Senhor, guardará a sua palavra e eles virão. Ele falou, Jesus falando, nós viremos para ele e faremos nele morada. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Então você é morada do Senhor, morada do Espírito Santo, morada do Senhor Jesus. Hoje ele habita dentro de você. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, já está ficando longo nessa reunião, mas nós já vamos terminando. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos deixar um pouco para outra oportunidade que nós tiver. Mas eu quero ler ainda aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11 e o 12, para finalizar. Depois nós continuaremos falando sobre a redenção. Mas agora nós vamos só finalizar com esse versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11, que vai nos dizer: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivemos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês entenderam aqui para que Cristo nos deu esta redenção? Ela motiva a nós a andar com a vida consagrada. Louvado seja o nome do Senhor. A apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício a Deus. Pois a graça de Deus se manifestou. Quem é a graça de Deus se manifestou? O Senhor Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Um único sacrifício, um único ser a ser sacrificado, que abrangiu a todos. Louvado seja o nome do Senhor, sem exceção, a todos o ser humano, toda a raça humana. Ouça isto no nome de Jesus. Então, este sacrifício, ele abrangiu a todos. O sacrifício de animais, ele era oferecido pelo pecado de um homem só. Se um homem pecasse, ele era obrigado a levar um animal, e o sacerdote, o sumo sacerdote, queimava ali no altar aquele sacrifício, aquele animal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele foi o próprio sacrifício que foi sacrificado na cruz de Calvário, foi o cordeiro ali, imaculado, e agora através dele abrangiu todo mundo, todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então essa salvação veio a todos. Basta nós, é como eu já falei, nós aceitarmos. Se nós quiser, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que Deus, ele não força a ninguém a fazer nada. É se nós quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele falou: se alguém quiser vir a mim, venha. Louvado seja o nome do Senhor. Beba, coma, de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quiser vir a mim, louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então tem que ter. Nós temos que ir. Nós temos que querer ir ao Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então é esse convite que Jesus Cristo faz hoje para você. Você que está aí assistindo. Você que está aí vendo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo um convite para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Tomar o meu jugo, meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não põe carga pesada em ninguém, para que você tenha que fazer um sacrifício. Não, é tão simples. É só você ir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem que andar horas de joelhos. Não. Pagar promessas, fazer promessas, andar se rastejando. Não. Pegar, você quebrou uma perna, aí faz uma promessa para ficar boa daquela perna, e vai tal dia, faz numa romaria, levar uma perna de gesso, uma perna para oferecer lá, pagar aquela promessa. Não precisa não. Deus, ele é a sua promessa. Deus, ele é a sua porção. Deus é a sua cura. Ouça isso no nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, fica aqui este alerta, esta palavra para o seu coração. Não faça grande sacrifício, não faça grandes coisas que se pede. Não, aqui não é. Ninguém está pedindo para você mudar de religião, não. Mudar de Deus, não. É tão somente você aceitar o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário para que você receba esta salvação. Porque foi feita para todo homem, né? Foi trazida essa salvação a todos os homens, como diz aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Você está incluído. Você, mulher, está incluída. Você, homem, está incluído. Você, jovem. Por que andar de cabeça baixa, triste? Não precisa. E Ele ensina você a abandonar a impiedade, né? E as paixões mundanas, para que nós vivemos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Ouça isso no nome de Jesus. Você pode fazer a diferença. Em meio a tanta catástrofe que nós estamos passando, em meio a tanta pandemia que nós estamos passando, Deus pode te abençoar. Deus pode trazer grandes vitórias para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Aceite tão somente o sacrifício que foi feito por você. Foi feito a todos os homens, abrangeu a você também. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço para todos que estão aí assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. E fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se não houver, como diz o nosso amigo presbítero Mauro Lúcio, se não houver arrebatamento, nós estaremos de volta aí nos próximos dias, trazendo mais mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.